continuar a nossa discussão de biofísica. Em particular, hoje eu queria continuar com o tópico de máquinas moleculares. E hoje a gente vai estudar flutuações em reações químicas. Então essa discussão está baseada na seção 4.1 do livro do Bieler. Então, se vocês quiserem ler mais sobre isso, eu recomendo vocês irem lá. Tem também uma série de referências interessantes para a aula de hoje. Então eu queria começar chamando a atenção para uma coisa que o Bieler fala, que é muito interessante do ponto de vista da física, que reações químicas são uma consequência não perturbativa de flutuações moleculares. Qual é a ideia disso, né? A ideia é que a gente vai representar o problema de uma reação química num potencial de energia Então vai ser energia por uma coordenada, que eu vou chamar de coordenada de reação. X. Isso aqui pode ser, por exemplo, a posição do núcleo dos átomos que estão reagindo. E isso daqui satisfaz, né, um landscape de potenciais, né? O paradigma que a gente vai ter na nossa mente é um landscape de potenciais dessa forma. Deixa eu exagerar ele mais. Um poço duplo de potencial. Aqui eu tenho os reagentes. E aqui, com energia menor, eu tenho os produtos. E a ideia é que a gente vai ter um movimento browniano nesse potencial aqui. E a reação ela é termicamente ativada, né, por flutuações em torno desse poço de potencial. E aí, por flutuações térmicas, a reação pode acontecer, né, e vir para cá de uma forma estatística. Né? Então, a reação, né, ela é descrita de uma forma efetiva, né, como sendo uma equação de Langevin. Aqui é a derivada do potencial em relação à força, mais um ruído estocástico. Esse ruído estocástico ele é o de sempre, gaussiano. E a gente vai ter essa reação acontecendo de forma, como consequência dessas flutuações térmicas. Aqui o que a gente tem é o que eu vou chamar de energia de ativação. Okay? Eu vou omitir esse índice, subíndice, ACT, né, daqui para frente, só para não ter que ficar escrevendo. E toda vez que eu falar energia, eu estou querendo dizer energia de ativação. Okay? Então, tem esse resultado, né, que é a lei de Arrhenius. Eita. Que ela diz o seguinte:
ela diz que a taxa de reação que eu vou denotar pela letra K é proporcional à exponencial de menos a energia de ativação divididos por KBT. Okay? Essa é a lei de Arrhenius. Mas a gente já sabe que KBT, por sua vez, é proporcional à média de x quadrado. Então, a lição aqui é que KBT é uma medida da intensidade das flutuações, né? Então, a lei de Arrhenius, né, se eu chamar KBT de G, né, que é a strength, né, em português não tem uma palavra, seria força, mas não é força. É como se fosse a intensidade, é como se fosse assim, o quão importante as flutuações são. Né? KBT mede isso. Quanto maior KBT, maiores as flutuações. Então, isso aqui mede o quão importante, né, esse strength em inglês. Das flutuações. Okay. Então, o que a lei de Arrhenius diz é que a taxa de reação ela vai com E elevado a menos 1 sobre G, olha. Porque aqui eu tenho 1 sobre a força dessas flutuações. Então, se a gente relembrar a integral de caminho que a gente viu algumas aulas atrás, né? A gente tinha aqui a probabilidade de uma certa trajetória era dado por uma integral funcional de E elevado a menos uma ação, onde essa ação estocástica ela é igual a uma integral em dt de x-til menos a força reescalada, né? Essa força é a força sobre gama, lembrando, menos kbt sobre gama x-til quadrado. Então, eu posso imaginar uma teoria, né, onde eu faço expansão perturbativa nesse parâmetro G e não importa o que eu faça, a gente nunca vai obter uma taxa de reação que vai com 1 sobre menos E elevado a menos 1 sobre G. Não. Então, a moral da história é que a lei de Arrhenius é um fenômeno não perturbativo. Não adianta eu ligar as flutuações fraquinhas e depois ir adicionando correções. Eu nunca vou conseguir obter essa taxa de reação aqui. Okay. Esse problema, né, de como que essa taxa de reação pode surgir foi resolvido por Kramers em 1940, né, usando ideias do método de WKB ou instantons. São nomes que alguns de vocês devem estar familiarizados. Né? E
essencialmente, eles são métodos que não aparecem numa integral de Feynman, numa expansão perturbativa. Isso tudo está discutido no apêndice A5 do livro, do Bieler. Ele argumenta sobre a lei de Arrhenius lá, e ele deriva ela. Eu vou deixar vocês lerem lá, tudo bem? Só um comentário para os físicos, né? Isso é análogo ao chamado efeito Schwinger. Em eletrodinâmica quântica. Qual é o efeito Schwinger? Né? O efeito Schwinger é que a gente tem um campo elétrico clássico. E aí, na presença desse campo elétrico, o vácuo se torna instável e ele começa a emitir pares elétron-pósitron. E o Schwinger, ele calcula a taxa, deixa eu mudar a letra, ele calcula a taxa de criação de pares elétron-pósitron. E essa taxa de criação ela é dada por uma expressão dessa daqui, ó. Vai ser proporcional ao campo elétrico ao quadrado, a intensidade do campo elétrico. Tem um pré-fator aqui. E aqui eu vou ter uma soma de menos 1 elevado a n mais 1 divididos por n ao quadrado. E aqui eu tenho E a menos π, m ao quadrado é a massa do próton, né? Do pósitron e do elétron, né? São massas iguais, divididos por n, vezes n, divididos por E, vezes o módulo do campo elétrico. Okay. Então, de novo, né? Isso daqui também é uma expressão que vai com E a menos 1 sobre G, onde aqui G é a carga do elétron, né? Isso mede, isso é o parâmetro perturbativo da teoria eletrodinâmica quântica, né? E isso daqui é um fenômeno não perturbativo, porque não importa o que eu faça, eu posso fazer aqueles diagraminhas de Feynman à vontade, né? Diagramas de Feynman são insensíveis a esse cara daqui. A gente nunca vai conseguir esse efeito fazendo um integral de Feynman. O que a gente está vendo aqui com reações químicas é o análogo estocástico disso, né? Então a gente nunca vai conseguir essa taxa de reação prevista pela lei de Arrhenius fazendo integrais de caminho. Isso é importante, é interessante do ponto de vista da física, né? Para aqueles de vocês que estão estudando ou já estudaram mecânica quântica, teoria de campos, isso diz muita coisa, né? É muito interessante. Bom, mas isso foi só um comentário, né? A moral da história é que reações químicas livres, né? Se tornam exponencialmente quanto maior a energia de ativação. E aí a gente tem a lei de Arrhenius, que diz que a taxa de reação é proporcional a E a menos a energia de ativação sobre KBT. Então essa é a moral da história. Essa é a lição que nos tira dessa pequena discussão. Okay? Não derivei a lei de Arrhenius, né? Mas isso está discutido no apêndice A5 do livro e eu recomendo vocês irem lá olhar.
Bom, como é que isso entra no contexto biológico, né? Vocês podem reparar que eu coloquei aqui reações químicas livres, né? Mas em biologia, moléculas grandes, né? Ou seja, proteínas, podem controlar as taxas de reação. Então a ideia, né, é que a gente pode ter essas reações controladas pela ação de enzimas. Okay. Então, por exemplo, a enzima ela atua como um catalisador, né? Ela é um facilitador de uma reação. Ela aumenta a taxa de uma certa reação. E ela aumenta essa taxa mudando a energia de ativação. Okay? Então, qual que é a ideia por trás dessas enzimas, né? Eu vou desenhar aqui uma representação esquemática. Então, imagina que eu tenho aqui a minha membrana, minha parede celular. E aqui eu tenho uma enzima que atua como um portão nessa célula. Quando entra aqui um íon, né, que é o íon correto que eu quero colocar dentro da célula, né? Aqui está o interior da célula, aqui está o exterior. Esse sistema ele tem uma energia de ativação que tem essa cara daqui. Então tem uma barreira grande. Aqui é o interior. Aqui é o exterior. Né? E aqui está o nosso íon. Quando o nosso íon se liga aqui, isso induz uma mudança, né, na conformação da nossa proteína. Isso muda a barreira de potencial. Dessa forma. Então, o potencial ele vai mudar daquele ali para uma coisa mais ou menos assim. E o nosso íon, ele passa de dentro para fora. Deixa eu botar aqui a divisão de dentro para fora. Divisão de dentro para fora. Então, a ideia, né, é que mudanças de conformação podem controlar taxas de reação mudando a energia de ativação. Certo? Então, modulando, né, essas energias de ativação. Então, mudando o potencial, né, da reação química. Então, essa é uma hipótese, né? É um paradigma, né, de biologia molecular. E a gente gostaria de testar essa hipótese, né? Eu trouxe aqui um desenho um pouco melhor para a gente, né? Isso é dessa referência aqui.
Fluctuation Driven Transport and Models of Molecular Motors and Pump. É um review nesse European Biophysics Journal de 98. E eu trouxe pra gente, bom, essa figurinha aqui, né, de uma bomba, né, de íons moleculares que seleciona certos íons para dentro da célula. Para isso ela tem que gastar ATP e tudo mais, enfim, vocês podem dar uma lida aqui. Ele analisa vários desses problemas, nesse review, é muito interessante, mas eu queria aproveitar essa figura aqui, né? Então, quando um íon chega nesse potencial, né, ele desencadeia uma série de mudanças de conformação da molécula grande, e essa molécula facilita a passagem desse íon para dentro da célula, mudando esse potencial. Então, a gente pode enxergar isso, né, como uma modificação dessa lei de Arrhenius, né, uma modificação da energia de ativação, né, desse potencial que a lei de Arrhenius diz que a gente tem. Certo? Então, como é que as enzimas, né, como é que essas moléculas, né, o paradigma central, então, é que eu tenho um grau de liberdade interno por exemplo, a coordenada de reação x e esse grau de liberdade interno ele está acoplado à conformação que na verdade é movimento, né? O movimento da proteína. E eu tenho que ter também uma fonte de não equilíbrio. Eu preciso gastar energia quando eu faço essas mudanças conformacionais, né? E isso daqui me dá, né, esse é o meu paradigma para uma máquina molecular. Então essas três coisas juntas, né? Eu uso a conformação da minha molécula como uma forma de modular reações químicas. E aí com isso eu realizo alguma tarefa específica, algum propósito. Por exemplo, colocar um gradiente de concentração da parte de dentro da célula para a parte de fora de um certo íon específico. Ok? Então, como é que a gente pode testar esse paradigma, né? A hipótese que a gente vai discutir na aula de hoje, né? Então, é que a energia de ativação ela é função de conformação de proteínas. Vou escrever isso em texto. Activation energy is a function of protein conformation. Okay. Como é que a gente pode testar isso? Como é que a gente pode comprovar isso? Bom, tem duas coisas. Se isso é verdade, então a taxa de reação total, né, efetiva, ela vai ser proporcional, uma constante de proporcionalidade aqui, a uma integral sobre todas as conformações possíveis da minha molécula vezes a probabilidade de eu estar naquela conformação vezes a exponencial de menos a energia de ativação em função dessa conformação de KBT. Okay. Então, com essa expressão daqui, né, a molécula, a proteína, né, a máquina molecular,
ela é capaz de fazer um sampling, né? Ela muda essa taxa de reação, porque assumindo que essas conformações mudam muito mais rápido do que as reações, a gente vai ter uma média ponderada de energia de ativação dessa forma aqui. Okay? Além disso, se a gente congelar as moléculas, cada molécula, né, cada elemento de um ensemble vai ficar preso, né, em um valor diferente da energia de ativação. Então, eu vou ter aqui minhas várias moléculas. Esse aqui vai estar numa energia de ativação de Q1. Esse aqui vai estar numa conformação de Q2, de Q3 e por aí vai. Cada um desses caras vai ser congelado numa posição arbitrária, aleatória, né? Então, o número de moléculas que não reagiram, né? Eu estou sempre pensando nessa, vai vir um reagente aqui, né? E ele vai interagir com essas moléculas. Esse reagente ele vai reagir de acordo com uma taxa de reação dada pela lei de Arrhenius, só que a lei de Arrhenius modulada por uma energia de ativação que depende do formato, né? Da conformação dessa molécula. Então, o número de moléculas que não reagiu vai ser dado por uma expressão desse tipo aqui. Vai ser uma média ponderada sobre as probabilidades de eu estar naquela conformação vezes exponencial de menos A a menos de Q sobre KBT vezes o tempo. Isso aqui vem de uma equaçãozinha de taxa, né? Assumir que a taxa de reação é dada por esse A vezes E elevado a menos E sobre KBT, né? Assumindo que a taxa é dada por essa lei de Arrhenius. Né? Eu vou ter o número de moléculas que não reagiu para uma dada conformação, e aí eu vou fazer uma média ponderada sobre todas as conformações. Okay. Agora que vem a parte interessante, é que se a energia de ativação for realmente uma função da conformação da molécula, esse N de T vai diferir significativamente de um decaimento exponencial. Então, a gente tem uma forma de testar essa hipótese de que mudanças conformacionais numa molécula grande mudam a energia de ativação que entra na lei de Arrhenius para reagentes de interesse nesse determinado contexto. Okay. Então, para testar isso, a gente precisa encontrar uma molécula, né, onde os reagentes estão paradinhos lá, próximos ao site onde eles vão se ligar na molécula grande. E a gente precisa estudar essas taxas de reação a diferentes temperaturas. Conforme a gente for diminuindo a temperatura, a gente vai entrar nesse regime de congelamento aqui. E aí, o que a gente vai ver é que a baixas temperaturas, nesse regime de congelamento, essa expressão aqui vai diferir significativamente de um decaimento exponencial. Essa é a ideia do experimento
de Austin, né? Foi feito em 1975. Okay. Ele mediu isso, né? Ele mediu esse N de T para uma molécula específica, que é a molécula de hemoglobina. Então, o que a hemoglobina faz? Né? Ela transporta oxigênio no sangue. Então, a molécula de hemoglobina, ela é feita de 4 subunidades, que eu vou representar assim. Cada uma dessas subunidades ela vai ter um slot aqui, onde entra uma outra molécula. Esse slot aqui é o que a gente chama de rim. E esse rim, ele é uma estrutura complicada, mas o importante é que ele é um anel com ferro no meio. E o oxigênio, ele se liga a esse ferro. Então, eu tenho uma molécula de oxigênio aqui, ela vem e liga no ferro. E como é que é essa estrutura, né? Cada um desses caras aqui vai ter uma rim dessas, que pode se conectar com oxigênio. Então, quando a molécula está com oxigênio, a gente tem O2 aqui, O2 aqui, O2 aqui, O2 aqui. E isso vira meio que um containerzinho de oxigênio e viaja pelo sangue e leva o oxigênio pelo organismo. Às vezes isso aqui é chamado de complexo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. A gente não vai se preocupar com esses nomes agora, mas enfim. Então, como é que é essa ligação, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que é. Como é que é esse rim. Tá aqui o rim. The rim group at the center of myoglobin. Então, esse anel aqui, que eu estou discutindo com vocês, é exatamente esse cara daqui. Então, tem esse complexo grande, né? Que no centro fica uma molécula de ferro. Eu vou representar isso aqui como sendo uma vista lateral, né? Então, esse aqui é o disco. E o ferro, ele fica aqui um pouco acima, né? Ele fica a 0,055 nanômetros. E aqui eu tenho uma outra estrutura. Vou representar assim. Enfim, não importa muito, é uma estrutura, né? E esse cara, ele está ligado a esse anel aqui. E isso aqui se liga ao resto da hemoglobina. Okay? Então, a mudança, né, conformacional que a gente vai considerar é essa altura do ferro aqui. E aí, quando um oxigênio se liga, esse ferro ele abaixa. Então, esse aqui fica 0,026 nanômetros. As distâncias são realmente muito pequenas.
Então o oxigênio ligou, a molécula de oxigênio se ligou aqui e esse cara baixou, então toda essa estrutura baixa também. Então a ligação de oxigênio envolve um certo modo respiratório, né? Dessa molécula Him. É como se fosse um tambor, né? E quando o oxigênio liga esse tambor, a película desse tambor ela desce. Okay? Então esse é o sistema que o Austin e colaboradores usaram para verificar que realmente a energia de ativação depende de uma coordenada conformacional numa molécula grande. Consequentemente, que moléculas grandes podem modular a taxa de reação mudando a conformação delas. Né? Essa é a ideia que a gente está tentando explorar, esse paradigma central de máquinas moleculares. Certo? Então, como é que funciona esse experimento? Ah, sim, antes de discutir como é que funciona esse experimento, eu queria só fazer um comentário, né? Que essa molécula Him, ela exibe um fenômeno interessante chamado cooperatividade, que vocês podem ler na literatura, né? Que é a ligação de oxigênio em um dos grupos Him, né? Então, se eu ligo um oxigênio aqui, isso aumenta a afinidade dos outros para a ligação de oxigênio. Então, se eu tenho um oxigênio se ligando aqui, vai ficar mais fácil de oxigênio ligar nos outros, porque quando o oxigênio se liga, ele puxa essa estrutura aqui para baixo e isso muda a rigidez da molécula, né? Isso muda a conformação da molécula como um todo de uma maneira que aumenta a chance, né? Diminui a barreira de ativação de oxigênio se ligarem ao ferro dos demais rins, ok? Então tem esse fenômeno de cooperatividade que é super interessante. Mas enfim, isso foi só um comentário. Vamos voltar agora para o experimento de Austin. Foi só um comentário, não, um parênteses. Então, de volta ao experimento de Austin, né? Qual é a ideia? Vou fazer um cartoon aqui. A ideia que eu tenho aqui é a minha hemoglobina. Com os meus bolsos aqui de rins. Vou apresentar eles assim. Okay. E aí, o que acontece aqui, se eu colocar uma lupa aqui, né? É que o oxigênio ele tem que entrar lá dentro para se ligar nessa molécula aqui. Ele entra lá dentro. Quando eu jogar laser, jogar um pulso de laser,
nessa molécula, eu consigo soltar esse oxigênio só que ele vai ficar preso, enterrado lá dentro dessa estrutura da hemoglobina, né? E aí eu posso esperar um tempo T a uma temperatura T grande. E aí eu posso observar a reconexão, né, a religação do oxigênio nessa estrutura RIM aqui. E eu posso medir, aqui em parênteses, que eu meço, o número de moléculas em função do tempo T, depois que eu excitei elas com laser, que ainda não reagiram, né? Assim, tem um outro comentário, né? É que o espectro de absorção ele muda se você não está ligado ou se você está ligado. Então, o espectro de absorção é uma coisa assim. Se você não está ligado, se você está ligado, ele shifta, uma coisa assim. Um cartoon, tudo isso são cartoons. Então, medindo o espectro de absorção das minhas moléculas num determinado comprimento de onda, eu consigo saber se o oxigênio se ligou nessa estrutura ou não. Então, consequentemente, eu consigo medir esse N de T em função da temperatura, né? E a ideia é que se a nossa hipótese de que a energia de ativação for dependente de Q, né, então essa quantidade aqui não vai decair exponencialmente. E o pessoal mediu isso nesse paper aqui. Dynamics of Ligand Binding to Myoglobin, Austin, Besson, Eisenstein e Frauenfelder e Gonçalves, né? Esse paper de 1975. Então está aqui o setup experimental, né? Os comprimentos de onda são coisas da ordem de 400 nanômetros. Okay. Então a ideia é que você tem uma amostra aqui com essas moléculas de mioglobina num criostato. Então a gente vai observar elas a diferentes temperaturas. E o que eles observam é que esse número, né, difere muito de um decaimento exponencial. Talvez esteja melhor de ver aqui assim, no livro do Bielek, está bem explicado. Está igual. Então, o que é o rebinding of oxygen and carbon monoxide to myoglobin at low temperatures, following a flash of light to break the bond from Austin et al. Circle are data points obtained by monitoring the absorption spectrum. Então, a gente monitora o espectro de absorção dessas moléculas, então a gente, olhando para esse espectro de absorção, tem como dizer se o oxigênio se ligou ou não nessa estrutura. Okay? Então, a gente tem como medir esse N de T, né? E aqui está uma curva exponencial só para comparar, e a gente vê que para diferentes temperaturas, 40 Kelvin, 60, 80, 100 Kelvin, né? 120, 140, 160, o comportamento, conforme a temperatura vai baixando, é que literalmente vai congelando, né? E isso difere muito do comportamento exponencial, que seria uma coisa assim. Para um valor razoável de K, né? Claro, a gente tem que escolher um valor razoável de K. Então, esse experimento, ele dá evidências, né, de que o que essas enzimas, né, o que as máquinas moleculares estão fazendo é literalmente isso. Através de uma mudança conformacional da molécula, da proteína, né, ela consegue modular, ela consegue controlar reações químicas.
E isso é impressionante, porque é assim que a vida faz para controlar reações que aconteceriam em equilíbrio, né? Agora a gente tem uma ferramenta, a gente tem uma máquina molecular para mudar a taxa de reação, certo? Tem todo um trabalho teórico que a gente pode fazer, né? Por exemplo, tem esse problema aqui, Power Law Decays, que eu recomendo vocês fazerem no livro do Bielek, né? Tem todo um modelo teórico que a gente pode fazer sobre essas coisas, que é bastante interessante. É um prato cheio para quem gosta de mecânica estatística. Então, com isso, a gente confirma, né, esse paradigma de que conformações de uma molécula controlam taxas de reações dentro de um organismo vivo. Esse paradigma aqui, que eu gosto de eu vou chamar de paradigma de máquinas moleculares, né? Que eu tenho movimento na posição da molécula, ela controla através desse grau de liberdade de movimento, né? Que é a posição da molécula. Ela controla a taxa de reação, que eu estou encarando como um grau de liberdade interna, né? E isso acontece gastando energia, né? A enzima ela gasta energia para facilitar uma determinada reação, né? E com isso a gente consegue realizar tarefas específicas num ambiente ruidoso e complexo, que é o ambiente da célula. Então esse paradigma aqui de máquinas moleculares. Bom, gente, então eu vou deixar vocês estudarem todas essas coisas, né? Foi muito detalhe aqui. Tem bastante coisa para a gente discutir na quinta-feira. E, em particular, o que eu quero discutir na próxima vez que a gente se encontrar, né, nesse tópico de máquinas moleculares, tudo que a gente fez até agora é clássico, né? Eu queria saber se efeitos quânticos, a gente precisa invocar a mecânica quântica para poder descrever alguma situação desse tipo aqui. Ou será que basta processos estocásticos clássicos para falar disso? Então a gente vai discutir o papel da mecânica quântica nessa ideia de máquinas moleculares, né, que uma conformação ela facilita ou dificulta reações químicas. Qual é o papel da mecânica quântica nisso, né, nas máquinas moleculares? Então até a próxima, pessoal.